Bem-vindos, curiosos, a esta intrigante e profunda reflexão sobre um tema que tem fascinado a humanidade há séculos: a volta de Jesus. Desde os tempos antigos até os dias atuais, as profecias e as expectativas em torno do retorno do Messias têm inspirado crenças e desafiado as mentes de inúmeras pessoas em todo o mundo. Séculos, a humanidade anseia pela volta de Jesus Cristo, aguardando com expectativa o cumprimento das profecias bíblicas que falam sobre esse evento transcendental. Desde os tempos antigos, inúmeros sinais têm sido apontados como indicativos do retorno de Cristo, e a interpretação desses sinais tem sido objeto de estudo, contemplação e debate por parte de teólogos, estudiosos e fiéis ao redor do mundo. A Bíblia, fonte inesgotável de sabedoria e revelação, é a principal referência quando se trata da volta de Jesus. Uma das passagens mais conhecidas e referenciadas é encontrada em Mateus 24, onde os discípulos questionam Jesus sobre o fim dos tempos e a sua vinda. Nesse capítulo, conhecido como Discurso do Monte das Oliveiras, Jesus compartilha uma série de sinais que precederão a sua volta. Ele fala sobre guerras, fomes, pestes, terremotos, perseguições aos cristãos, o aumento da maldade e o amor se esfriando em muitos corações. Outro sinal notável é mencionado em Mateus 24:14, onde Jesus diz: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Esse versículo indica que o evangelho será proclamado em todas as nações antes da sua volta, o que se tornou uma realidade com o avanço das missões cristãs e a disseminação da mensagem de Cristo em várias partes do mundo. O apóstolo Paulo também faz referência à volta de Jesus em 1 Tessalonicenses 4:16-17, descrevendo o momento em que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seguidos pelos cristãos vivos, sendo arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, dando início ao glorioso evento da sua segunda vinda. Outro sinal mencionado por Jesus em Lucas 21:25-26 é a alteração dos astros e a agitação dos elementos naturais, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Além desses sinais específicos, a Bíblia também enfatiza que ninguém sabe o dia nem a hora exata da volta de Jesus, conforme registrado em Mateus 24:36, e mais a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Embora muitos eventos ao longo da história possam ser interpretados como sinais do retorno iminente de Jesus, é essencial enfatizar que a mensagem bíblica não deve ser usada para criar previsões precisas ou estabelecer datas para esse evento. Em vez disso, o ensinamento central da Bíblia é que devemos estar sempre preparados para esse momento, vivendo de acordo com os princípios de amor, compaixão, justiça e fé em Deus, independentemente de quando Ele voltará. A volta de Jesus é uma promessa de esperança e redenção para os cristãos, um evento aguardado com alegria e expectativa. É um momento em que todas as lágrimas serão enxugadas, onde o mal será derrotado, e a paz eterna será estabelecida. Enquanto aguardamos esse glorioso dia, somos chamados a viver nossas vidas de forma íntegra, compartilhando o amor e a graça de Deus com o mundo ao nosso redor, levando em conta as palavras de Jesus em Mateus 25:40, e em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Era uma tarde ensolarada, e a atmosfera fervilhava de expectativa. Em meio a uma assembleia de fiéis cristãos, reunidos em uma imponente igreja, as discussões sobre a segunda vinda de Jesus estavam em pauta. O tema, tão abordado nos textos sagrados e amplamente discutido ao longo dos séculos, suscitava fervorosas opiniões e teorias entre os presentes. Os cristãos, baseados nas Escrituras Sagradas, encontram a esperança e a promessa da volta de Jesus Cristo, também conhecida como a segunda vinda. As raízes dessas crenças estão profundamente entrelaçadas com as profecias do Antigo e do Novo Testamento, particularmente no livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. A atmosfera na igreja era repleta de respeito e curiosidade, enquanto os fiéis compartilhavam suas interpretações sobre as passagens bíblicas que apontavam para o evento transcendental que todos esperavam. Alguns acreditavam que a segunda vinda de Jesus aconteceria literalmente, com ele retornando fisicamente à Terra, acompanhado por anjos e uma gloriosa aparência celestial. Enquanto isso, outros tinham uma visão mais simbólica, vendo a vinda de Cristo como uma transformação espiritual que ocorreria no coração de cada indivíduo, quando aceitarem a salvação e o amor divino em suas vidas. Uma idosa senhora, de semblante sereno e olhar cheio de sabedoria, levantou-se para compartilhar suas reflexões.
Ela expressou que, independentemente do momento exato, o importante era estar preparado e cultivar uma vida de retidão, amor e compaixão, seguindo os ensinamentos de Jesus em seu dia a dia. Enquanto a discussão prosseguia, um estudioso da Bíblia mencionou os sinais apocalípticos descritos no livro de Mateus, que incluíam guerras, fomes, terremotos e falsos profetas. Segundo ele, o aumento desses eventos caóticos na sociedade poderia ser um indício de que a vinda de Cristo estava se aproximando. Outro fiel, com olhar esperançoso, falou sobre a parábola dos 10 talentos, enfatizando a importância de usar os dons recebidos de Deus para fazer o bem ao próximo e construir um mundo mais justo e fraterno. Enquanto as opiniões variavam, havia um consenso geral de que não cabia aos seres humanos o conhecimento exato do dia e da hora da segunda vinda de Jesus, conforme registrado nas próprias palavras do próprio Salvador. A discussão prolongou-se por horas, mas, no final, todos concordaram que o mais importante era viver uma vida de acordo com os princípios do amor, compaixão, perdão e serviço aos outros, orando os ensinamentos deixados por Jesus. Afinal, independentemente de quando ou como aconteceria a sua volta, o que importava era estar preparado espiritualmente e ser um instrumento do amor divino no mundo. Enquanto o sol se punha, os fiéis deixaram a igreja com seus corações aquecidos pela esperança e pela fé, reafirmando seu compromisso de serem luzes no mundo até a chegada do tão aguardado momento em que Jesus Cristo retornaria para abraçar a humanidade com amor e misericórdia. Afinal, a crença na segunda vinda é uma fonte de esperança e inspiração para muitos cristãos em sua jornada de vida, nutrindo suas almas com a promessa de um futuro glorioso e eterno.